Meus irmãos, nós estamos começando, como apresentado nesse vídeo, não só uma série, mas uma oportunidade de nós voltarmos a coisas que em algum momento se perderam no meio da nossa caminhada. Coisas valiosas que Deus colocou em nossas mãos, coisas valiosas que Deus colocou na nossa vida, que com o tempo isso foi se perdendo. Mas Ele quer que isso volte para cada um de nós. Por isso, durante todo o mês de março, nós vamos trabalhar essa série de mensagens, vamos orar a respeito disso, e nós vamos fazer atos proféticos em cima disso. Todos, quando entraram, receberam aqui esse flyer, e esse flyer tem aqui 5 buraquinhos. Cada culto você vai receber um adesivo para colocar num buraquinho desse aqui, que é o tema da mensagem do domingo e o tema da nossa oração no decorrer da semana. Hoje, vocês receberam aqui esse adesivo com a bolinha Volte a Amar. Vocês vão colocar isso aqui nesse flyer colando, é um adesivo, e esse flyer você vai colocar em algum lugar da sua casa em que você olhe todos os dias. Para quê? Para você se lembrar da palavra de Deus semeada no seu coração e orar a respeito disso. Você pode colar esse flyer, aqui tem um adesivo, você pode colocar ele no seu armário, no espelho, você pode colocar na sua geladeira. Você vai lá pegar um docinho para comer de madrugada, aí você olha, meu Deus do céu, eu tenho que voltar a orar de madrugada. Aí você larga o doce e volta a orar, você entendeu isso? Você pode colocar isso na sua Bíblia, se você anda com Bíblia de papel e usa ela. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Ah, tá certo. O importante é que você esteja constantemente vendo isso. No próximo domingo, isso aqui você não vai trazer, porque já vai estar colado em algum lugar que você colocou. Você vai receber o outro adesivo, que vai ser o outro tema da série de mensagens Volte. Você vai colar quando você chegar na sua casa, no lugar onde você decidiu ali botar o seu flyer. Ao final da série, no último domingo do mês de março, você vai tirar isso e vai colar o último adesivo aqui na igreja, só que com um pedido. Sabe qual é o pedido? Aqui atrás você vai colocar o pedido de tudo aquilo que você sabe que em algum momento se perdeu na sua vida e que você quer que isso volte. Irmão, vai ser poderoso demais, porque Deus é um Deus de restituição. Ele traz de volta aquilo que um dia se perdeu na nossa vida, que era a bênção para nós. Ao final dessa série Volte, muitas coisas boas que Deus um dia confiou na nossa vida, Ele confiou nas nossas mãos, vai ser restituído em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Aleluia. Quantos estão aí junto nessa série? Os 5 domingos, diga amém. Vamos estar junto orando e junto recebendo a instrução da palavra. E para essa palavra de hoje, eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência e nem busca os seus próprios interesses. Ele não se irrita
ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. A parte A do versículo 8 diz: o verdadeiro amor, ele nunca falha. Põe a mão no coração, fecha os olhos, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco através da sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e use a minha vida para transmitir a sua palavra. Que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como tua igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, existem muitas pessoas em que o seu amor esfriou e não amam mais como amava. Por isso, a direção de Deus para nós, nessa primeira mensagem dessa série, é: volte a amar. Porque existem pessoas em que o amor esfriou no casamento. O seu casamento não é mais como era antes. O amor foi esfriando e esfriando e hoje, sem perceber, está completamente gelado. Existem pessoas em que o amor esfriou no relacionamento em família. Pais, filhos, irmãos com irmãos. Não é mais a mesma coisa. O amor esfriou. Também existem pessoas que o seu amor, pelo chamado que um dia Deus confiou a você, esse amor se esfriou. Você não é mais o mesmo, não é mais a mesma fazendo aquilo que Deus um dia te chamou para fazer, porque o seu amor ao chamado de Deus, esse amor se esfriou. E também existem pessoas que oraram tanto e pediram para Deus um trabalho, oraram tanto e pediram para Deus a oportunidade para abrir o seu próprio negócio. Deus concedeu para você o trabalho que você pediu. Deus concedeu para você a oportunidade de você abrir esse negócio que você tanto sonhou, mas hoje o seu amor esfriou. Você não tem mais ânimo e nem alegria em ir trabalhar. Você não tem mais ânimo e nem entusiasmo em exercer aquela missão que Deus confiou para você com um negócio que você abriu. A sua realidade é que o seu amor esfriou. Se nós observarmos a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver Jesus falando que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, verso 12, Jesus diz que por aumentar a iniquidade, no final dos tempos, o amor de muitas pessoas vai esfriar. E eu quero saber se isso está acontecendo com você. Se isso tem sido uma realidade em alguma área importante da sua vida, como essas que eu falei aqui. Talvez isso aconteceu porque você se feriu com uma situação no meio da caminhada. Isso aconteceu porque você se frustrou ou se decepcionou com alguém ou alguma situação que fez o seu amor esfriar. O que eu quero aqui essa manhã, meus irmãos, é compartilhar sobre como nós podemos voltar a amar. Voltar a amar o nosso cônjuge. Voltar a amar nossa família. Voltar a amar o chamado que Deus um dia confiou a nós. Voltar a amar coisas
que Deus um dia, Ele colocou como resposta da nossa oração nas nossas mãos. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos resgatar isso, meus irmãos? Nós vamos ouvir o como, debaixo da própria palavra de Deus, instrução da palavra de Deus. Para eu voltar a amar, eu preciso ter uma decisão interior. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, amor não é um sentimento, meus irmãos. O amor é uma decisão. Nós precisamos decidir amar. Jesus instruindo os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 17, ele diz: esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se Jesus está dizendo que o amor é um mandamento, então eu tenho a opção de decidir obedecer esse mandamento ou não. Não é uma questão de sentimento, meus irmãos, é uma questão de decisão. Então, se eu falo para você, olha, vai ali na padaria e compra um pão, você pode decidir ir ou não ir, vai dar muito trabalho. Eu vou andando nesse sol na padaria? Não vou, não quero. Isso não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Você decidiu não ir, ou você decidiu que você vai. Para nós voltarmos a amar, precisamos quebrar esse paradigma de pensar que o amor é um sentimento. O amor é uma decisão. Então, eu preciso decidir amar, mesmo que eu tenha sido ferido. É uma decisão que eu tomei. Eu vou obedecer esse mandamento de Jesus, e todo mandamento de Jesus é uma direção que vai abençoar a mim mesmo, irmão. Toda palavra de Deus, quando vem em direção a nós para nos instruir, isso gera benefícios para nós mesmos. Eu preciso então, se é a direção da palavra de Deus, decidir que vou amar, mesmo que eu me decepcionei com alguém. É uma decisão. Eu me decepcionei tanto, pastor. Tinha uma pessoa aqui na igreja, me decepcionou tanto. Eu sei, isso acontece. Mas se queremos obedecer o mandamento de Jesus para nós, independente da decepção, eu decido amar. Pastor, eu me decepcionei tanto com alguém na minha casa, me decepcionei tanto com o meu marido, com o que ele fez comigo. Eu me decepcionei tanto com a minha esposa, pastor. Eu sei, isso acontece. Mas independente de nós nos decepcionarmos ou não, nós precisamos decidir amar. Se nós queremos voltar a amar, meus irmãos, nós vamos precisar de orar a respeito disso, para o amor reacender no nosso coração. Esse amor que um dia existiu, esse amor que um dia esteve presente no seu coração, ele pode se reacender. E aí, pense só comigo, se eu tomei uma decisão, pastor, eu tomei uma decisão, mas eu ainda não estou sentindo o amor. Eu vou dizer para você aqui, quando alguém toma uma decisão de fazer algum tipo de exercício ou de alguma atividade física, não está sentindo vontade nenhuma não sente vontade nenhuma de fazer. Quem aqui está comigo nisso, diga ai, ai, ai. Mas se você decide e fala, eu vou, mesmo sem vontade eu vou, aí você vai uma semana, você vai 2, 3, depois de uns 3 meses, aquilo que você não sentia vontade, já faz parte de você, isso já passa a ser natural, porque quando você não tinha vontade, você decidiu o que ia fazer e fez na marra. Quem sabe do que eu estou falando aqui, diz amém. Uma pessoa sedentária igual eu, não tinha vontade nenhuma de fazer uma atividade física, mas eu decidi, eu falei, eu vou na marra,
Mesmo quando eu não queria, eu vou. Depois de 3 meses, isso já passou a fazer parte da minha vida e hoje eu não consigo, mas a questão da decisão do amor é a mesma coisa. Então, como é que eu faço para continuar, pastor, mesmo se eu decidir, mas eu não estou conseguindo, porque eu não estou sentindo nada? Então, nós vamos orar. É aí que entra esse segundo passo. Eu vou orar e eu vou pedir: Senhor, reacenda no meu coração a chama do amor pela minha família. Reacenda no meu coração a chama do amor pelo chamado. Reacenda no meu coração a chama do amor por aquilo que o Senhor um dia me deu. Eu preciso orar, buscar ao Senhor por isso, irmão, porque isso se soma com a minha decisão. Eu não posso deixar o amor se esfriando e ele ir acabando e eu não buscar a Deus em prol disso, para Deus mudar isso dentro de mim, para Deus restaurar isso no meu coração. Eu não posso deixar isso se apagar, meu irmão. Eu preciso fazer alguma coisa para buscar de Deus um restaurar dele dentro do meu coração, meus irmãos. Você quer ver um exemplo de como a oração ela faz para reacender? Você vai fazer um churrasco na sua casa. E aí você começa a acender a churrasqueira, botou lá o fogão lá, cada um tem uma estratégia, uns colocam óleo de cozinha, outros colocam álcool, outros colocam uma buchinhazinha já que compra no mercado, e você coloca lá. E aquele carvão começa a pegar. Quando o carvão está meio molhado, ou o álcool que tinha era pouco, aquilo começa a apagar. O que normalmente você faz para aquilo não se apague e volte a acender? Fala para mim o que você faz. Eu vou nos estágios, ver se não é assim. Alguns que se acham bons assim, sabe, e espertos, não precisa abanar não. Ele vai com a boca e ele vai em alguns focos de fogo. Você já viu alguém soprar assim? Outros, eles pegam para abanar e começam a abanar. Às vezes, o soprar com a boca não dá. Às vezes, o abanar também não faz, porque o carvão está meio molhado, o álcool que estava ali há pouco. Aí alguns que são mais apressados já querem resolver logo a parada, faz o quê? Igual eu, pego o ventilador, liga na tomada, bota no modo turbo. Aí o que acontece com a chama da churrasqueira? Então vamos lá. Se nós queremos reacender o amor, o soprar e o abanar é nós orarmos todo dia pedindo para Deus: Deus, reacende a chama no meu coração por isso que está se apagando. Reaquece o meu coração. E aí você começa a orar especificamente por isso. Pastor, mas não está dando, eu preciso ligar o modo turbo. Como é que é ligar o modo turbo? Você não vai só orar, você vai começar a jejuar para Deus reacender a chama no seu coração. É você colocar o ventilador na brasa, jejuar. Eu vou jejuar porque eu estou pedindo para Deus, para Ele aquecer o meu coração, porque eu não quero que o amor se esfrie por algo que um dia Deus me deu como presente para a minha vida. O amor não vai se esfriar. Nós precisamos orar e jejuar por isso, para reacender. A oração, meu irmão, é igual a energia que se coloca numa lâmpada. Se eu estiver segurando uma lâmpada aqui, ela é uma lâmpada e ela tem possibilidade de acender, mas se eu não conectar ela num bocal e não colocar ela na energia, ela não acende. Então você pode ter o desejo, a vontade de voltar a amar, mas se você não estiver conectado a uma energia que vai gerar esse tipo de amor no seu coração, você vai ter só o desejo. Por isso é extremamente importante orar para o amor reacender. Buscar a Deus pedindo isso. Por que eu estou colocando aqui dentro dessa série algo para você olhar todos os dias? Porque quando você olhar, você vai dizer: eu preciso orar para que o amor volte a queimar e arder dentro do meu coração. Você vai orar. Você entende isso? Se nós queremos ver o amor voltar, nós vamos precisar de nos reaproximarmos daquilo que nos distanciamos. Porque, meu irmão, o amor esfria quando você se distancia.
Se o amor começou a esfriar, avalie se em algum momento você não começou a se distanciar das pessoas da sua casa, a se distanciar das pessoas que Deus colocou para estar ao seu lado na igreja. Você começou a se distanciar da sua célula, você começou a se distanciar dos seus líderes, você começou a se distanciar das atividades que você tinha na igreja. E aí isso é sutil, você vai se distanciando, e o amor que há um tempo lá atrás você tinha, esse amor não é mais a mesma coisa. É fácil de observar pessoas que amavam o chamado que elas tinham diante do Senhor, amavam a sua célula, amavam a comunhão com seus irmãos na igreja, só olharam um tempo lá atrás, e aí quando vai se olhar hoje, não tem mais. Eu não sinto mais a alegria de estar junto, eu não sinto mais alegria de estar presente, eu não tenho nem vontade de vir. Por que que esse amor esfriou, irmão, e nós não fizemos nada? Porque esse amor que tinha, que era latente em um tempo lá atrás, hoje ele não existe mais. Será que o que tinha lá atrás era mentira? Será que o que acontecia lá atrás era falso? Tenho certeza que não era. É porque o amor foi se esfriando. Nós fomos nos distanciando e não fizemos nada para voltar a amar. Se nós queremos voltar a amar, meus irmãos, nós vamos precisar de nos reaproximar. Você sabe que se na churrasqueira eu separar o carvão que está com brasa e colocar ele em um outro lado, aonde tem carvão que não tem brasa nenhuma, o que vai acontecer? Aquilo não se reacende. Você sabe que a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então, se nós desejamos voltar a amar, vamos precisar de nos aproximar novamente, voltar a estar junto com pessoas que Deus colocou como presente para nós em nossa vida, pessoas falhas e com defeitos, assim como eu e como você, mas pessoas falhas, com defeito como eu e como você, que são boas, Deus colocou como presente na nossa vida. Então eu tenho que me reaproximar da minha célula, me reaproximar da minha igreja, me reaproximar do chamado que Deus um dia Ele confiou nas minhas mãos. O que eu preciso fazer, meu irmão? Eu preciso intencionalmente de voltar. Se nós queremos voltar, nós vamos precisar de exercer uma virtude do fruto do Espírito que diz lá em Gálatas. Que virtude é essa? Para eu voltar, eu vou precisar de exercer paciência. Alguém pode dizer junto comigo, aleluia? Não, levanta as duas mãos para o alto e fala, Jesus, me enche de paciência. Porque não tem como você voltar se você não exercer esse fruto do Espírito chamado paciência. Esse texto que nós lemos aqui, aonde fala do amor, da excelência do amor, ele diz que o verdadeiro amor, ele é paciente. Alguém pode dizer um aleluia sobre isso? Ah, pastor, mas posso falar uma coisa? Eu estou sem paciência nenhuma. Eu não tenho mais paciência para algumas coisas. Parabéns. Parabéns. Você imagina se Jesus, ele for pensar a seu respeito a mesma coisa que você pensa a respeito dos seus irmãos? Você imagina se Jesus, ele fosse falar, perdi a paciência com você, porque você há anos que é a mesma coisa, você não muda. Perdi a paciência com você,
porque você entra em igreja e sai de igreja e continua sendo a mesma coisa. Perdi a paciência com você, porque você muda de líder toda hora e você não mudou a sua vida e nem o seu coração. Perdi a paciência com você, porque você já está no 3º casamento e você continua sendo a mesma coisa. Você já pensou se Jesus, ele perder a paciência conosco, irmão? Jesus teve muita paciência com Pedro. Então, se nós queremos voltar a amar, nós vamos precisar de ter paciência com pessoas difíceis. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga, aleluia. Irmãos, olha aqui um dos grandes problemas que nós, como cristãos, nós precisamos superar e vencer no meio da nossa caminhada. Nós precisamos de permanecer em paciência, sem desistir no meio do processo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos isso se não houvermos desanimado. O que é esse desânimo? O que é essa desistência? É perder a paciência. Então, quantas pessoas que elas acabaram um casamento porque elas disseram, chega, não aguento mais, não tenho mais paciência para aguentar ela. Chega! Eu não aguento mais, não tenho mais paciência para aguentar ele. Ah, quer saber, pastor? Perdi a paciência. Eu não quero mais fazer parte dessa célula. Perdi a paciência. Eu não aguento mais ficar dentro dessa igreja. Esse é o nosso grande desafio. Não nos cansemos. Será que você tem tido uma conversa interior? E nessa conversa interior, a fala que se repete na sua mente, você com você mesmo, não aguento mais, estou cansada. Não aguento mais, estou cansado. Não aguento mais, eu cansei. Se é isso, é aí que nós precisamos nos voltar em oração, em jejum e falar, Senhor, renova em mim a chama no meu coração, pelo amor à minha família, pelo amor à minha igreja, pelo amor à minha célula, e me dá o fruto do Espírito chamado paciência. Renova em mim o fruto do Espírito chamado paciência, porque eu quero voltar a amar, eu quero voltar a ser quem eu era, eu quero voltar a fazer o que eu fazia, eu quero voltar a viver o que eu vivia, eu quero voltar. Aleluia. Se nós queremos voltar, meus irmãos, é preciso ter uma decisão de que não vamos alimentar mágoa e nem rancor no nosso coração. É uma decisão. Porque olha, uma coisa que eu preciso que você tenha como consciência. Você tem problemas lá dentro do seu casamento, na sua casa? Você tem problema de relacionamento lá no meio da sua família? Então, uma coisa que eu vou falar para você aqui, tenha consciência. Sabe quando esses problemas vão acabar? Eu vou dar um prazo aqui, acho que daqui a 10 anos acaba, você acha? 5 anos acaba? Muito tempo passou, eu enfrentar esses mesmos problemas há 5 anos. Quem acha que acaba? Em 3 anos. Você sabe quando que vai acabar? Nunca. Por que não vai acabar? Porque eu e você, todos nós, somos muito falhos. Então nós vamos falhar. Aí o que eu preciso então? Eu preciso de tomar uma decisão, que quando você falhar, eu não vou alimentar mágoa no meu coração com relação a você. E você precisa tomar uma decisão, que quando eu falhar com você, você não vai alimentar mágoa e nem rancor no seu coração com relação a mim.
Aí isso nos mantém como uma família saudável, não como uma família que não tem problema. Porque não existe família que não tem problema. O que existe são famílias que são saudáveis. E famílias saudáveis, elas tomam uma decisão de não guardar mágoa no coração. Olha o que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se uns aos outros, porque o amor, ele perdoa muitíssimos pecados. Alguém pode dizer, ai, ai, ai. Provérbios 19, versículo de número 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. De novo, mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Pastor, é muito difícil isso. Isso é cristianismo. Isso é nós sermos discípulos de Jesus. É viver uma vida que glorifica a Deus e que é diferente desse mundo. Então, meus irmãos, eu vou dizer de todo o coração, ser cristão é ser alguém que é diferente do que acontece nesse mundo. E essa é a decisão que nós precisamos tomar. Vai ser difícil, pastor, vai ser muito complicado para mim fazer isso. Mas eu tomei essa decisão e eu quero a ajuda do Espírito Santo todos os dias. É por isso que nós precisamos ter tempo com Deus e orar todos os dias. E eu vou confessar aqui, meus irmãos, na minha própria força eu não consigo. Não adianta, não consigo, nós não conseguimos. Agora, quando eu coloco o meu joelho diante do Senhor, eu falo, Deus me ajuda, eu não consigo, mas eu quero a sua ajuda. Deus, na minha carne não dá para fazer isso, mas se o Senhor tiver misericórdia de mim e me direcionar no Espírito, então eu consigo ajustar isso. Por isso precisamos de ter vida com Deus e orar todos os dias e nos alimentar da palavra todos os dias, irmãos. É por isso. Provérbios capítulo 10, versículo de número 12 diz: o ódio, ele excita contendas, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Até aquilo que fizeram contra você na semana passada que te machucou. O amor cobre todas as transgressões. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Dá um aplauso para o Senhor Jesus aí. Se eu quero voltar a amar, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso decidir que eu não vou desistir. Da mesma maneira que amar é uma decisão, desistir ou não desistir também é uma decisão. Então eu preciso tomar uma decisão. Aconteça o que acontecer. Preste atenção aqui, meus irmãos. Aconteça o que acontecer, eu tomei uma decisão. Eu não desisto da minha família. Aconteça o que acontecer, eu tomei uma decisão. Eu não desisto do chamado que Deus confiou na minha vida. Por mais que eu passe traição, afronta, perseguição, o que for, eu não desisto. Aconteça o que acontecer, eu não desisto de servir ao meu Deus, pois um dia Ele me resgatou desse mundo de trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. É uma decisão de não desistir. Lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 6, o versículo 6 diz assim: o verdadeiro amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, pois o verdadeiro amor nunca falha. Ele não desiste. Você não pode desistir, suportar, aguentar a pressão. Pastor, está muito difícil, mas eu não vou desistir. Está muito complicado, pastor, as coisas na minha casa. Pois é, eu sei, mas tome uma decisão que você não vai desistir. Está muito complicado, pastor, as coisas lá na minha célula, é muito difícil para mim, mas você pode tomar uma decisão de que você não vai desistir.
Pastor, às vezes eu chego na igreja, minha cabeça dá uma embaralhada e eu sinto uma frieza no meu coração. Eu sei, pode estar difícil para você por um momento que você viveu, mas você pode tomar uma decisão hoje. A sua decisão é que por causa do amor você não vai desistir. Decisão. Decisão. E aí você pode fazer um termo de responsabilidade com Deus e com pessoas. Escreve: aconteça o que aconteceu, eu não vou desistir. Se nós queremos voltar a amar de verdade, nós precisamos reconhecer, honrar e valorizar quem nós queremos voltar a amar ou a situação que Deus colocou na nossa vida que nós paramos de amar, que queremos voltar a amar. Honrar, reconhecer e valorizar. Vou dar um exemplo. Se você precisa voltar a amar o seu cônjuge, então comece a honrar o seu cônjuge, reconhecendo as virtudes e o valor que ele tem. Reconhecendo as virtudes e o valor que ela tem. Valorize isso. Pare de ficar olhando somente as coisas que não são boas, somente as coisas que te decepcionou e que te entristeceu, somente as coisas que te esfriou e atingiu o seu coração. Comece a olhar coisas boas e fale sobre isso, honre isso, valorize isso. O seu coração volta a reaquecer. Se você se esfriou com relação ao seu líder, a um irmão na célula, a um irmão na igreja, então comece a valorizar as qualidades desse irmão, os momentos difíceis que ele te ajudou, os momentos mais complicados da sua vida que ele ou ela esteve do seu lado. E aí você começa a falar sobre isso, a se lembrar disso, a honrar essa atitude. Aí o seu amor volta. Se é com relação à igreja, então comece a valorizar as coisas boas que Deus colocou na sua igreja, que um dia te abençoou, que um dia foi uma bênção para a sua casa, para a sua família. E aí você começa a olhar isso, a valorizar isso, a falar sobre isso. Para de falar sobre as coisas que não são boas, daquilo que te entristece, daquilo que não te agrada. Olha as coisas boas. Porque quando você fizer isso, se você quer voltar a amar, o amor volta. E ele começa a preencher todo o espaço do seu ser, fazendo com que você volte àquilo que você tinha num tempo passado. Eu vou te encorajar a fazer uma experiência essa semana, só para você ver como que isso que eu estou falando aqui, isso é uma grande verdade. Você pode pegar lá na sua casa um potinho, onde você vai colocar uma semente, pode ser qualquer tipo de semente que cresça rápido. Um exemplo, semente de feijão. Bota lá uma sementinha, todo mundo fez na escola já uma experiência já com semente de feijão. Você vai colocar um potinho com sementezinhas de feijão, um algodãozinho ou terra, e aí o outro igualzinho. Só que você separa e coloca em ambientes diferentes. Um desses que você colocou, você todo dia de manhã, você vai liberar palavras de bênção sobre ele, valorizando. Que semente maravilhosa. Você vai dar tantos frutos, você é uma bênção. Experimenta, se você tiver um tempo, faça isso, em 30 dias você vai ver. No outro que você colocou no outro cômodo, começa a chegar diante daquela semente, falar bem assim: mas você é uma desgraça mesmo. Você é um problema. Começa a falar: você só traz maldição para a minha vida. Começa a falar para aquela semente: você acabou comigo. Começa a falar. Depois de 30 dias, você vai ver o resultado das duas sementes. O que aconteceu com elas. Coloque isso em prática e você vai ver. Isso, meu irmão, é o que acontece na nossa vida. Se nós queremos voltar a amar e ver frutificar coisas boas que há um tempo atrás nós vivíamos na igreja, na célula ou em casa, nós vamos precisar de liberar palavras boas, porque isso vai trazer
um resultado de frutificação que vai glorificar a Deus e abençoar as nossas vidas. E por último, para a gente quase terminar, que bom que você está com saudade. Se eu quero voltar a amar, eu preciso voltar às obras do início. Quer voltar a amar? Então volte a praticar as obras do início. Eu quero que você acompanhe cada detalhe dessa leitura que nós vamos fazer em Apocalipse capítulo 2. E eu quero que coloque a partir do verso de número 1. Apocalipse 2, a partir do verso de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha, você sabe que Apocalipse é o livro que fala das coisas do fim. Nós colocamos no início Jesus em Mateus 24, 12, dizendo para os seus discípulos: no final dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Jesus falou lá em Mateus 24, 12. Apocalipse, que é o livro do fim. Deus, Ele está dando um recado para uma das suas igrejas, a igreja de Éfeso. E olha o que ele fala para a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o seu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e que pusestes às provas os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Deus está falando: eu reconheço, vocês são pessoas boas de trabalho, vocês não concordam com coisa errada. Tem gente que está aqui, que é gente que se doou pela obra, que faz alguma coisa, não concorda com coisa errada, não aceita algumas coisas que não são da maneira como deveria ser. Parabéns. Parabéns por você ser uma pessoa assim. Deus falou isso para uma de suas igrejas. Você também sofreu, você tem paciência, você trabalha pelo meu nome, você não se cansa. Parabéns, que maravilha, muito bom isso. Muito bom você ser uma pessoa assim, parabéns. Só tem um detalhe: eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Parabéns. Só que você perdeu o seu primeiro amor. Você não ama mais a sua família como você amava. Você não ama mais ao chamado que Deus confiou nas suas mãos como você amava. Você não valoriza mais trabalhar na obra de Deus como você valorizava. Você não ama mais a igreja que Deus um dia te plantou igual você amava. Parabéns. Você foi muito bom em tantas coisas, mas eu tenho contra ti que o seu amor, ele foi embora. Então qual é a orientação de Deus para essa igreja? Lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Pratique as primeiras obras. Porque senão, brevemente, a ti eu virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Quer voltar a amar? Lembra aonde foi que você perdeu esse amor? Qual a atitude que você teve ou deixou de ter que fez esse amor cair por terra? Arrepende-te e volte a ser quem você era e volte a fazer o que você fazia, porque senão Deus vai remover de você aquilo de mais precioso que um dia Ele te deu. Por favor, fiquem de pé.